Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Vamos, nesse momento, fazer uma pequena prece, buscando a calma, buscando a paciência, buscando a luz, que tanto precisamos nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Pedindo ao Mestre dos Mestres, ao guia, governador e protetor deste planeta, e portanto de todos e de cada um de nós, que guie os nossos passos, que indique a melhor direção para que nós possamos seguir em busca dos seus ensinamentos. E queremos também agradecer por mais esse dia, agradecer por estarmos aqui com saúde e na paz. Que assim seja. O trabalho que iremos fazer hoje salários. Contentai-vos com o vosso soldo. João Batista está em Lucas, capítulo 3, versículo 14. Emmanuel discorre para nós sobre essa passagem evangélica. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Os operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos inescrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Nossos cumprimentos à irmã Ângela, que está conosco. E o que a irmã achou no Evangelho sobre esse assunto? Antes de mais nada, agradecendo a todos os nossos irmãos que estão em casa, assistindo. O livro do Pão Nosso nos traz uma lição muito importante sobre salários. Fazendo essa conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, alguns itens que
são relacionados muito bem com esse ensinamento que foi nos trazido hoje. No item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Também, antes de nós adentrarmos no Evangelho hoje, analisando essa questão aqui do livro, do Pão Nosso, o que João Batista nos traz também de ensinamento nisso? O que Jesus nos traz de ensinamento? O nosso descontentamento. Nós, a humanidade, nunca estamos contentes com aquilo que temos. Se temos pouco, queremos ter mais. Invejamos aqueles que têm mais. E dentro do Evangelho se fala sobre isso. Diz aqui ainda que aquele que se tem o maior pagamento, se tem tranquilidade, não tem a intranquilidade. Por quê? Ele vai ter mais responsabilidades. Então o Evangelho nos ensina nesses capítulos que a riqueza é sem dúvida uma prova muito difícil. Mais perigosa que a miséria. Pelas seduções, pelas tentações que oferece. Ela nos induz extremamente ao orgulho, ao egoísmo, à vida sensual. Muitas vezes produz um tamanho desvario que geralmente aquele que se vê passando da pobreza à riqueza se esquece, né, da situação anterior. E Jesus nos traz esse esclarecimento. O valor que nós temos que dar para o nosso salário, para a condição que nós estamos hoje. Eu ganho pouco. Então, muitas vezes nós vemos pessoas dizerem assim: quando o meu salário aumentar, eu vou comprar aquela TV 8K. Já não é nem 4K, né? Já é 8K. Quando o meu salário aumentar, eu vou comprar aquela TV 8K. Quando a minha empresa crescer, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas, o que mostra isso? Não podemos ter essa ambição boa, de uma certa forma? Podemos. Mas, primeiro, nós temos que nos contentar com o que nós temos. Ter gratidão pelo que nós temos. Se eu vim numa condição onde eu tenho um emprego que eu ganho pouco, eu vou me esforçar para ter mais. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje? Exemplo. Temos uma empresa onde tem vários vendedores. E um dos vendedores se destaca mais. E é promovido. Ele não vai mais ser o vendedor, ele vai ser o promotor de vendas. O que geralmente acontece? Inveja. Os outros colegas já ficam, porque vai ganhar mais, porque eu ainda estou ganhando pouco. Só que junto com aquela promoção dele, como diz aqui, um salário mais alto, o que traz para ele? Ele não vai apenas se ater nas vendas. Ele vai ter que fazer planejamentos. Talvez ele vai ser o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Então, tudo isso nós temos que pensar. Nós temos que analisar. Como nós estamos lidando com a nossa vida material hoje? Como diz aqui, contentai-vos com o vosso soldo. E aí, irmão Antônio, o que você pode nos dizer? Eu estava pensando num dos livros do André Luiz, não lembro qual deles agora, tinha uma senhora mãe, estava dando a solar, e ela não tinha necessidade de voltar para a Terra, de reencarnar. Mas ela pediu para vir em missão, ajudar os seus filhos, a sua família, que aqui estava em sofrimento. Em missão. Não foi por outro problema. E num dos pedidos que ela fazia, deram permissão para ela, e ela pediu também. Para aqueles que preparavam a sua volta aqui para a Terra, para nascer naquela mesma família, para ajudar aquela mesma família que estava em sofrimento. Ela pediu, por favor, não me deem riquezas. Olha bem, não me deem riquezas. Porque a riqueza, e a Ângela falava agora, naquele capítulo, a prova da riqueza é uma prova muito séria. E a gente pede todo dia por ganhar mais, por ter mais, por ganhar na loteria,
Mas será que nós vamos fazer bom uso desse dinheiro que nós ganharmos, que nós vamos ganhar? Então, o grande detalhe é esse, é fazer bom uso daquilo que nos é emprestado, porque tudo nos é emprestado. A gente não percebe isso. Nós fazemos o uso capião, como se diz agora na lei, né, do comércio, estamos fazendo uso capião daquilo que nos é emprestado. Deus pode tirar a qualquer momento, na sua infinita misericórdia, bondade, compreensão e justiça, Ele pode nos dar e nos tirar. Porque interessa para Deus não é o corpo físico, interessa o espírito, o corpo espiritual, que esse sim precisa ser trabalhado, manejado todo dia para que haja uma melhora, haja um avanço, haja uma evolução. Isso não quer dizer que eu não tenho que cuidar do meu corpo físico. Não estou falando isso. Claro que eu tenho que cuidar. É o empréstimo que foi me dado agora. Eu tenho que cuidar muito bem dele. Esse empréstimo é importante. E a lei do trabalho, todas as leis que existem por aí, como tem da destruição também, são inexoráveis. Precisamos fazer isso, senão ficaremos patinhando nesta encarnação. Não sairemos do lugar. E teremos um comprometimento muito grande ainda no nosso espírito. Ainda falando sobre essa questão ali que João Batista coloca, de se contentar-vos com o soldo, se contentar com o que você ganha, com o teu salário. O que nós vemos hoje? E todos nós nos colocamos nessa situação, eu também, todos nós. Nós nunca estamos satisfeitos, como eu falei antes. Então, muitas vezes nós reclamamos, eu ganho pouco. Mas ganha pouco para quê? Porque eu não consigo comprar uma roupa de marca, porque eu não consigo ter um carro zero, porque eu quero ter vários itens de luxo dentro da minha casa, não de conforto. Muitas vezes as pessoas confundem conforto com luxo, né? Então, a maioria das pessoas, a grande maioria de todos nós, não nos contentamos com o nosso soldo. E o que a lição nos traz? Aprender a nos conter. Aprender a nos contentar com o que nós temos, aprender a usar a nossa razão a nosso favor, né? Trabalhar essa compulsividade que muitos têm, que muitos de nós temos, de adquirir. Pior, irmã, é quando nós tiramos a paz, como diz a lição aqui. Com certeza. Vendemos a paz do nosso lar para ganhar mais. Para ganhar mais. Isso se dá quando nós nos vendemos. Isso chama-se, no mundo atual, a corrupção. A corrupção que vigora em muitos lugares, em muitas questões, né? Não só na política, em todos os lugares. Vendemos a paz do nosso lar para ganhar mais. Por ambição. As pessoas que acreditam que existe só uma existência, que depois dessa não tem mais nada, vão tudo voltar ao nada. Lê do engano, tudo continua, gente. Ninguém leva nada daqui. Né? Nós não vamos levar nada, materialmente falando, não. Nós vamos levar, sim, todos os nossos bens morais que nós adquirimos, as nossas virtudes, o que nós desenvolvemos, sendo ricos ou sendo pobres. Como diz aqui no Evangelho, né? Aí é lá no item 8, tem a passagem assim: o pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm motivo para se vangloriar do que possuem. Se abusam da riqueza, não será com decretos, nem com leis, as despesas ou luxo, a que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não podem modificar o coração.
Eis porque tem uma duração temporária. Então, como nosso irmão Antônio disse há pouco, o lado espiritual, a vida futura, né? Tanto pobre como rico, nós temos que ter essa visão. O que nós vamos levar para a nossa vida? E o que está a origem disso? A origem do mal está no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nos abusos que nós fazemos. Nós podemos ter tudo o que nós desejamos, com cautela, com sabedoria. Por que não aproveitar a vida se a vida é uma só? Por que não tirar proveito de tudo que está por aí ao nosso alcance, já que nós temos como aproveitar? Por que não fazer isso? Mas a vida não é uma só. O Espiritismo, a pergunta que eu fiz para a Ângela, eu vou responder. O Espiritismo veio nos esclarecer que nós somos seres imortais. Depois que nascemos, que Deus nos criou, ficamos eternos também. Vamos progredir até nos tornarmos seres angelicais, dentro da relatividade a que podemos chegar. Portanto, esta é só uma passagem, gente. Não se amolem, não se desesperem se hoje não está dando certo. Fiquem na confiança e na fé que tudo amanhã vai dar certo. É só o hoje. E esse hoje, esta encarnação que nós estamos vivendo, é um hoje. É um pingo d'água no fogão fervente. É super rápida, a passagem terrena é rápida. Agora nosso espírito imortal que continua muito vivo. Por isso que nós temos que acertar o passo quanto antes, para não perdermos tempo nesta encarnação. E essa encarnação que estamos tendo, esse seu grande véu que o Espiritismo nos esclarece, veio para que nós possamos dar um passo a mais, que seja passo bem curtinho, que seja milimétrico até, mas que possamos progredir e não ficar parado. Ainda nesse texto dizem que muitas pessoas, aqui ele coloca, inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas, aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais. O que é isso? Também é uma forma de apego, né? O nosso Evangelho fala do desprendimento dos bens terrenos. Aquela pessoa que não se conforma. Pessoas que passam muitas vezes a vida toda somente se preocupando com o seu salário. Mas o que ela fez, o que ela faz para se melhorar? Né? Adquirir novos conhecimentos, mudar a si mesmo, suas atitudes, a sua postura. Então, esse desprendimento, quando no Evangelho nos traz desprendimento dos bens terrenos, não é apenas o dinheiro em si, é a tudo. A tudo nós temos que ter esse desprendimento. Ter essa visão, como o Antônio falou, da vida futura. Porque, infelizmente, acontece isso. Nós vemos pessoas que estão, muitas vezes, já idosas, reclamando que ganham pouco, que o salário não serve, que trabalhou a vida toda, que não conseguiu nada. Mas aí temos que fazer uma análise, o porquê que isso aconteceu. O porquê que eu estou nessa situação. Valei-nos, Pai. Valei-nos. Dá-nos a esperança que estamos num mundo ainda de muito sofrimento. E nessa passagem, nessa transição planetária que chamamos, o sofrimento aumentou. Os problemas aumentaram. A revolução sempre vem nas mudanças. Quando há mudança, há revolução. Em todos os níveis da revolução. Em todos os níveis. Inclusive moral. Inclusive moral. Por isso que esse salário que estamos recebendo, temos que todo dia agradecer. O salário que eu falo agora não é só monetário. Não é só esse que eu estou falando agora. É o salário do pão nosso de cada dia, nos dai hoje. É o salário das coisas que acontecem na minha vida, do dia a dia, com a minha família, com a família dos meus amigos, dos meus vizinhos, da minha rua, da minha cidade, enfim. Essas coisas que acontecem
todo dia quando eu acordo, o que eu vejo quando eu acordo, o que eu sinto quando eu acordo. O salário foi o sono bem dormido. Esse foi o meu salário. Eu preciso agradecer esse salário que eu recebi. Desse sono sem sonhos ruins, onde eu fui trabalhar, já que o meu corpo precisa descansar, o meu espírito não. Eu fui trabalhar nas hostes celestiais, para que eu pudesse angariar mais pão para os meus irmãos. Isso eu preciso agradecer todo dia. Esse é o grande salário, esse é o maior salário que eu posso receber. Se todo dia eu acordar, obrigado, meu Deus, obrigado porque eu passei essa noite trabalhando, embora eu estivesse dormindo, mas eu estou tão feliz e eu ganhei o meu salário desta noite, desse dia. E esse meu dia de hoje vai ser da mesma forma maravilhoso. Ganharei o meu salário, tanto aquele material, mas principalmente aquele não material. Hoje nós temos que pensar muito nas nossas crianças, porque os adultos de hoje são as crianças de ontem, e as crianças de hoje serão os adultos do amanhã. E esses adultos do amanhã, nós não queremos que eles tenham esse mesmo pensamento. Queremos sim que eles sejam pessoas, homens e mulheres de bem. Mas para que isso aconteça, para que eles não tenham esse descontentamento, que eles valorizem o seu trabalho, a sua família, o que eles possuem, pais, mães, temos que ensinar a essas crianças desde pequeno e não incentivar ainda mais neles o valor do supérfluo, o valor do que é somente caro, de marca, incitando neles o orgulho, desenvolvendo ainda cada vez mais a vaidade, o egoísmo, mostrando a eles o valor da empatia, da compaixão, do companheirismo, da solidariedade, de como eles podem ser felizes tendo pouco ou tendo muito, valorizando o que eles têm. Então, isso é muito importante, que cada um de nós possa saber desenvolver essas virtudes nessas crianças. No Evangelho, dentro do mesmo capítulo, fala sobre isso. Pais e mães, cometeis um grande erro acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos por vós. Aqui ele fala, você dando tudo para os seus filhos, de graça, sem eles saberem o valor. Ensinando-os a serem egoístas para com os outros, os ensinais a fazerem o mesmo com vós mesmos. Então vejam, nós ensinamos aos nossos filhos a serem egoístas e no futuro, não serão eles talvez egoístas conosco também? Então essa lição que veio hoje do Pão Nosso, ela é muito abrangente. Faz nós pensarmos sobre muitas coisas, sobre esse descontentamento em que nós temos em relação ao nosso lado material. Muito bem. Estamos nos finalmente do trabalho de hoje. Agradecemos aos nossos queridos espectadores, ouvintes. E pedimos à nossa irmã Ângela que faça a prece final. Então, agradecendo ao nosso Pai Maior por este momento tão valoroso que nós tivemos de aprender essa lição que nos traz muita reflexão de como temos que agir conosco, com a nossa família, de quem está ao nosso lado. Que Deus, nosso Pai, ilumine nossas mentes, nossos corações. Que nossa Mãe Maria, com seu amor divino, ampare sempre a cada um de nós, todos os lares, todas as famílias. Que a bênção de nosso Mestre Jesus se faça sobre todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.